Olá, um ótimo dia para você que nos assiste ao vivo aqui pela Rede Petrópolis de Televisão, canal 10, Vietec Cable. Bom demais, né, gente? Começando mais um dia, mais uma terça-feira com alto astral, energia positiva. E vamos falar de viver o hoje, esse é o nosso tema. Vamos viver o nosso hoje, viver com intensidade, viver com positividade, viver direcionado aí para o bem, tentando ser melhor a cada dia, não é verdade? É claro que a gente vai errar, que a gente vai, às vezes, tomar atitudes que, de repente, vão ser tomadas por um impulso, pelo calor da hora, e a gente vai falar, poxa, eu não deveria ter agido dessa maneira, e aí a gente tem a oportunidade de recomeçar um novo dia, tem a oportunidade de recomeçar. Então, que a gente possa viver esse hoje, que a gente possa aproveitar as nossas possibilidades, não é verdade? Tudo isso que a vida nos oferece e viver de maneira intensa, porque não adianta a gente deixar para depois, a gente deve sempre viver cada dia como se fosse o último, viver cada dia com muito amor, com muita alegria, com muita gratidão pelo dom da vida, porque é tão importante. Quantas pessoas aí estão, de repente, na cama de um hospital, ou estão com algum familiar adoecido, algum familiar precisando de uma cirurgia. A gente vai falar aqui do menino Miguel amanhã, a gente vai colocar a imagem dele aqui no programa, e vamos falar um pouquinho sobre essa cirurgia que ele precisa fazer. Gostaria de falar também, mandar um abraço para uma pessoa que fez um trabalho aqui na cidade, um trabalho de doação de medula, o Palê Zupani. Eu acredito que algumas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer aqui na cidade. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo em 2013, quando ele veio a Petrópolis, falar um pouco desse trabalho, e ele incentivava pessoas a doarem medula. Ele incentivou muita gente, fez muitas palestras, criou uma página que, inclusive, você pode dar uma olhadinha lá no Facebook. O nome da página é Mielodramas, onde ele relata, ele foi portador de leucemia por 3 vezes, então ele passou por isso 3 vezes. Infelizmente, na terceira vez, ele não suportou, ele não aguentou, e ele sempre falava nos textos, sempre colocava que a gente deve viver sempre com muito amor e compartilhar desse amor, né? E isso é muito importante, a gente viver o nosso hoje, viver com amor, viver intensamente, porque a gente nunca sabe qual é a nossa missão, onde ela começa, onde ela termina. Então a gente precisa direcionar a nossa vida sempre da melhor maneira possível, aproveitar cada oportunidade. Uma outra questão aqui, que a gente costuma dizer, e que é algo bom e, ao mesmo tempo, se não houver equilíbrio, é algo que pode nos prejudicar, são as redes sociais. É esse acesso que a gente tem à internet, que às vezes nos distancia um pouco do mundo real, nos distancia um pouco das pessoas que estão próximas. Às vezes aquela coisa de estar ligado, estar interligado com os amigos, né, com os familiares que estão distantes, acabam nos aproximando, sim, das pessoas que estão longe, mas as pessoas que estão perto acabam ficando um pouquinho a desejar, acabam pedindo, digamos que, um pouco mais de atenção. Então, que a gente esteja atento nesse viver o presente, nesse viver o agora, nesse viver o hoje, também deixar um pouco, equilibrar as nossas redes sociais, equilibrar o tempo no celular. A gente estava até falando sobre isso aqui um pouquinho antes de começar o programa, né? Vamos ficar desconectados, vamos nos sintonizar com o que está acontecendo no nosso mundo real, né? Vamos deixar um pouco o mundo virtual de lado, vamos deixar os assuntos paralelos do mundo virtual de lado, para que a gente possa também interagir com as pessoas que estão à nossa volta, com as pessoas que a gente pode olhar nos olhos. Então, que a gente aproveite cada instante com sabedoria, que a gente saiba dosar as nossas oportunidades aqui nesse mundo. A gente nunca sabe quando acaba a nossa missão. Agora a gente vai conferir aí um vídeo bem bacana que fala um pouquinho sobre essa questão aí desse mundo virtual e o mundo real. Onde está o amor? No Google existem mais de 200 milhões de resultados para essa busca. E mesmo assim, há um grande vazio em todos nós. Será que hoje o amor é mais virtual do que real? Se pararmos para pensar, estamos cada vez mais conectados, interligados, juntos online. Mas sempre falta aquele algo mais. Talvez seja o frio na barriga, o toque, o beijo, o cheiro. Talvez seja o coração acelerado, ou aquela sensação de sair de órbita. Onde está o amor? Na sua timeline? Ou num pedido de casamento? No seu status? Ou num jantar à luz de velas? Em alguém que curtiu a sua foto ou em quem lhe entregou um presente?
Queremos sempre um amor de cinema. Mas não qualquer amor, e sim aquele que nada pode impedir um final feliz. Nem mesmo uma internet lenta ou uma conexão perdida. Na atualização frenética das redes sociais, esse amor parece possível. Todos estão sempre atualizando seus sentimentos, suas alegrias e suas paixões, mas nunca seus dissabores. Porém, assim como nós, pessoas reais também sentem um grande vazio. Uma saudade que não se resolve com uma nova mensagem do Facebook. Será que não está na hora de bloquearmos esse tipo de amor virtual? E persistir num amor que seja verdadeiro, offline e real? Um amor com privacidade, sem que outros comentem ou compartilhem? O mundo virtual está cada vez mais sufocante. Precisamos respirar, tomar um fôlego, desconectar, experimentar. Um bip de WhatsApp não deveria provocar mais emoção que um beijo. Não dá para se declarar ao pé do ouvido com apenas 140 caracteres. Precisamos seguir com o que nos faz feliz, não com o que nos torna vazios e solitários. Por enquanto, o que sabemos é que o amor só existe quando está conectado e compartilhado. Então, onde está o amor? Bacana, e aí a página também do Davidson Pedrosa, né? Que se você quiser acompanhar o trabalho dele, ele está no Facebook, está no YouTube. Eu adoro assistir os vídeos, são vídeos muito bonitos. A gente sempre tem a oportunidade, coloca aqui no nosso programa. Então, que a gente aproveite essa oportunidade da vida, que aproveite e saiba dosar aí o nosso tempo, como a gente colocou no vídeo, que a gente saiba equilibrar o mundo real, o mundo virtual, e que a gente viva o nosso dia e aproveite, inclusive, as nossas redes sociais para colocar e disseminar coisas boas, né? Para que a gente possa aí propagar mensagens positivas. A gente vê aí tanta coisa bacana, inclusive essa página que eu citei aqui, Melodramas do Palê, que você pode acompanhar muita coisa positiva, palavras de incentivo, palavras que realmente vão aí acrescentar e agregar na sua vida. Agora a gente vai para um rápido comercial, não sai daí não, porque na volta tem muito mais aqui. Hoje tem quadro de Bem com a Idade, a gente vai continuar falando sobre essa questão da vida, né, com a Grazi Novaes, que é fotógrafa e hoje está comemorando anos de vida, 3.1, né, Grazi? É isso, minha xará de idade agora. A gente vai para o rápido comercial e já a gente volta. Deixe seu filho nas mãos de quem entende. No berçário ao 5º ano, a Unicriança conta com profissionais qualificados para cuidar do seu filho em tempo integral. Matrículas abertas 2291-3202 ou acesse www.unicriança.com.br. Unicriança. Seu filho tem um mundo a descobrir. Nós, mulheres do século XXI, vivemos na luta para administrar o nosso tempo. Pensando nisso, a Fisiocipre criou um espaço só para você. Massagens relaxantes, estimulação russa, lipocavitação, carboxterapia e muitos outros serviços que prometem deixar você ainda mais linda. Aproveite, ligue e agende uma visita. Fisiocipre, Rua Augustinho Gulão, número 32, lojas 5 e 6. Telefone 2221-2458. Lá se vão 80 anos. Por certo, muito de nós ainda não éramos nascidos quando o Sanatório de Correias foi fundado. Hoje estamos iniciando uma nova fase, após um período profícuo de trabalho para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo pacientes de clínica médica e pacientes crônicos. Uma direção que sempre primou pela união com toda a sua equipe, que representa o sucesso de sua gestão.
Estamos de volta com o programa Saber Viver ao vivo aqui pela Rede Petrópolis de Televisão, canal 10 Vietec Cable. E hoje, falando sobre viver o presente, viver o agora, viver o hoje, vamos conversar aqui com uma pessoa que eterniza momentos, né? Ela está sempre clicando vários momentos especiais, casamentos, aniversários, bodas, 15 anos, partos também, por que não, né? Um momento tão especial na vida dos pais e também do bebê que vem ao mundo aí. Aliás, hoje tem um bebê lindo que vem ao mundo. Beijo para Gleice e para o Wellington, né? Que devem estar assim super ansiosos, aguardando esse momento especial. Que esse bebê também vem no mesmo dia de aniversário da Grazi, que hoje é aniversário da Grazi, que está aqui com a gente. Grazi, como é trabalhar com esse registro especial dos nossos momentos, dos momentos de vida em que a gente tanto idealiza, tanto sonha, porque existem alguns momentos que são projetados, às vezes, durante anos, durante a nossa vida, né? Sim, bom dia, Carol, bom dia a todos que estão nos assistindo. Carol, esse trabalho, assim, é um trabalho abençoado, porque, assim, a gente faz parte de cada momento desse especial da vida das pessoas, e a fotografia, ela é o único meio que a gente pode viver e relembrar todos os momentos, todos os sentimentos. E nada como você sentar com um álbum de fotografia, receber amigos, parentes. E hoje se perdeu isso um pouco, né? A fotografia, ela tendeu para o lado digital, mas, assim, as pessoas acabam guardando as fotografias no computador e acabam não revelando mais, imprimindo. Mas, assim, essa sensação de você ter registrado todo o momento, aquela trajetória, o momento desde o início da vida. Então, assim, para todas as pessoas traz um sentimento quando você para olhar. Então, assim, é um trabalho muito abençoado. Eu agradeço a Deus por ter me dado essa oportunidade, de ter me descoberto na fotografia, que foi uma descoberta, e poder registrar esses momentos. Sem palavras. É verdade, tem coisa que não dá pra gente definir, né? Acho que viver o hoje é isso. E a questão da fotografia, há muitos anos, digamos que há muitos anos não, porque a digitalização é uma coisa, digamos que nova. Então, há 20 anos, há 30 anos, a gente podia clicar a foto e era uma surpresa, porque ela passava pelo processo de revelação, a gente só iria ver como essa foto ficou depois. A gente não tinha essa possibilidade de, minha sobrancelha não tá legal. Peraí, a luz não tá legal, minha franja fica melhor para esse lado. Aí a gente vai tirando 10 fotos da mesma coisa, né? A gente vê que não tem mais a naturalidade igual tinha antes, né? Ou igual tem um trabalho de um fotógrafo dentro de um evento. Eu digo assim, quando a pessoa mesmo está clicando, né? E antigamente a gente tinha essa surpresa, esse impacto de ver como ficou, né? Carol, eu comecei a trabalhar numa loja de revelação em 2004. Foi quando eu peguei essa trajetória, né? Essa transição de amador, de analógico para digital. Então, assim, você via que quando era filme, as pessoas tinham mais aquela ansiedade de bater a fotografia, fez aquele filme todo, já queria revelar, para ver realmente as fotos. Então, assim, você acabava criando o álbum com isso. Hoje em dia, com o digital, não é bem assim, né? As pessoas tiram 1 trilhão de fotos e vai guardando, né? Então, assim, antigamente você via que realmente a fotografia trazia uma surpresa, né, para cada um. Pro lado amador, que são as pessoas comuns, é uma brincadeira, né? Assim, você sai fotografando. Pro lado profissional, eu digo que foi uma grande descoberta, porque, assim, o profissional, quando trabalhava com o filme, né, ele precisava tirar vários filmes e aquela coisa, né? Você não sabe o que você está fotografando, né? Então, assim, uma responsabilidade maior do que hoje em dia. Então, para as pessoas comuns, não. É uma brincadeira, né? Sai fotografando, tirando foto. Mas o legal, para quem está em casa nos assistindo, é não perder aquele sentimento, aquela rotina de sempre revelar as fotos, para você sempre poder trazer a memória, porque nada como você tem em mãos, né? A fotografia. E como eu falei, né? Esses dias mesmo eu estava em casa, aí minha tia me chamou lá, a tia do meu marido. Aí a gente estava conversando, ela pegou e começou, tirou do baú todas as fotos. Quer dizer, eu não vivenciei a infância dele, mas com ela contando aqueles fatos ali, contando as coisas, a gente pode
imaginar. Com E tu certeza. acaba se portando para um tempo atrás que você nem viveu e começa a imaginar. A fotografia, ela tem esse poder que é muito interessante. É o único meio de você ter memórias, porque assim, a nossa memória vai falhando, né? O tempo vai passando, a gente vai perdendo no tempo de detalhes, e a fotografia não, ela tá ali para dizer exatamente como foi, o que foi feito, a cor, como eu tava, se eu tava fofinha, se eu tava magrinha, se eu tava loira, se eu não tava, então assim, É verdade. traz vários sentimentos bons, né? Registra muita coisa, né? E é interessante também, nessa questão da fotografia, a eternização, é você realmente poder olhar o teu passado e reviver e relembrar. Às vezes é gostoso você sentar aí numa tarde de domingo, né, e ficar olhando álbuns de fotografia. E uma outra questão também é a questão da revelação, que você falou. E acontece muito hoje. As pessoas, a maior parte dos registros, elas têm no computador. Que esse computador pode dar um problema, pode dar uma falha, e você pode perder ou não, o arquivo ficar ali temporariamente impossibilitado de ser utilizado. Mas aí você deixa de ter acesso por um período, de repente, a fotos que foram de momentos importantes da sua vida. Então, quando a gente deixa de revelar, a gente corre um risco. E, além disso, a gente também não tem aquela sensação gostosa de manusear, digamos assim, as fotos. Né? Justamente, assim, às vezes as pessoas deixam em computador, CD, pendrive, HD. Eu já tive experiência com tudo isso. Computador já deu problema, HD já deu problema, pendrive já parou de ler, CD já quebrou. Então, assim, normalmente, as minhas fotos pessoais, eu sempre revelo as melhores. Eu posso não fazer tudo, mas eu quero ter ali na mão, né? Justamente para isso. Às vezes você chega em algum lugar, vou na casa de alguém, você leva o álbum. Às vezes a pessoa não tem como passar, como ver, e você tem essa possibilidade com a fotografia impressa, né? E ali também encontrar os registros, né? Porque às vezes você está olhando no computador, você não está prestando muita atenção. Agora com ela na mão, você olha um detalhe ali, né? O bacana da fotografia é isso. E que nem você falou, além de você reviver, você também cria laços. Né? Igual como falei agora, relatei da tia do meu esposo. Então, assim, eu não vivi aquilo, mas eu pude imaginar ali. Sim. Voltei um tempo com ela que eu não vivi, mas consegui imaginar. E passar ali momentos legais. A gente passou horas ali que eu nem vi, de tantas fotos que a gente passou. Então, assim, a fotografia, ela, no modo geral, tanto na minha parte profissional, na parte das pessoas que fazem por gosto, para terem as memórias, ela é o único meio de eternizar todos os momentos mesmo, detalhes, sentimento, por que não? Porque quando a gente olha a fotografia, a gente vai relembrar daquele exato momento, de um sentimento, ou vai nos remeter a alguma recordação que uma gestante, ela, quando olhar aquele álbum dela de fotografia gestante, com certeza ela vai relembrar todos os sentimentos que ela viveu na gestação, e talvez, se for o único filho, ela não vai ter mais. Então, assim, a fotografia, ela não tem igual. É verdade. E você eternizar, você fazer parte de momentos como casamentos, que a gente sabe que as pessoas planejam aí por anos, é uma responsabilidade muito grande, né? Porque se qualquer coisa falhar, se um flash falhar, se uma bateria da câmera falhar, vai tudo por água abaixo. Então, qual é a responsabilidade do profissional quando ele atua nessa área? Quais são, vamos dizer que as coisas que vocês se previnem, né, para que não aconteça, de repente, situações assim, porque a gente sabe que aparelhos dão defeito, né, dão problemas. Então, como é feito esse procedimento? Carol, todo evento tem a sua responsabilidade, desde o ensaio a um casamento. Né? Casamento é um evento realmente de grande porte, né? Então, assim, todos os profissionais nessa área, eles devem se munir de equipamentos reserva. Lógico, equipamento falha, cartão de memória dá problema, lente trava. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Não é simplesmente eu comprar uma câmera e sair falando que eu vou sair fotografando, não. A gente tem que ter reserva de equipamento, a gente tem que ter outro profissional trabalhando com a gente. Justamente, a minha equipe sou eu, mais uma fotógrafa e um assistente de luz. Justamente, se eu te der algum probleminha ali na hora, eu sei que tem ela para cobrir, tenho como trocar. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. É um sonho depositado nas tuas mãos. Então, assim, todo sonho tem sua responsabilidade. Então, assim, quando eu falo da fotografia, nesse caso de evento, eu falo com essa seriedade porque
é algo muito sério. É algo assim que as pessoas depositam na tua mão. É a única memória que elas vão ter para o resto da vida. Então, está nas tuas mãos. Então, assim, o profissional ele tem que estar munido de reserva de equipamento. Isso é muito importante. Até quando as pessoas forem contratar um profissional, tem que rever o portfólio do profissional, conhecer o equipamento, conhecer a parte toda por trás só daquele algo do ali resultado bonito. final, né? Tem que saber quem você está contratando, né? É uma parte muito séria, né? É uma responsabilidade muito grande. Com certeza. E casamento, assim, né? De todos os eventos, na minha opinião, é o mais tenso, né? Porque, assim, na parte do making-off, deu alguma coisa errada, você repete. Na parte da recepção, você repete. Agora, na igreja... Não tem como. Não pode errar, não existe erro. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. De todos os eventos, é o que eu considero, assim, um pouco mais tenso por causa dessa parte da igreja, né? Sim, são momentos que não vão se repetir, não tem como voltar. Fala, noiva, volta, entra de novo. Não, perdeu a aliança, colocou a aliança, não pegou, já era, não pega mais. Então, é uma responsabilidade muito grande. E graças a Deus, eu agradeço a Deus, né? Porque até hoje eu nunca tive nenhum problema técnico, nada. Mas, assim, a gente está sempre munido, né, para que isso não aconteça. Sim. Isso é muito, muito bacana, né, gente? A gente falar aí de fotografia, falar de registro de momentos, como a Grazi falou. Às vezes, momentos que a pessoa planejou durante muito tempo e é uma responsabilidade você fazer o registro desse momento, porque a pessoa está vivendo, mas, às vezes, principalmente noiva, o noivo, os pais da noiva e do noivo, a gente, né, as pessoas ficam muito tensas durante essa ocasião e acabam não curtindo tanto, aí acabam curtindo depois o álbum, falar, nossa, que bacana, ficou lindo, ficou bonito, porque aquele momento acabou sendo um momento um pouco tenso, porque as pessoas querem dar atenção, as pessoas querem que dê tudo certo, e elas acabam deixando para curtir a fotografia depois, né? Normalmente, sim, casamento, os noivos, eles se lembram muito da parte da recepção, né, que é a parte que eles já estão mais descontraídos, eles conseguem perceber mais os detalhes, mas a parte de making off, a parte da cerimônia, é uma parte que normalmente eles não têm muita recordação, não. Então, assim, com a fotografia, filmagem, né, no caso, que traz essas memórias, né, traz exatamente esses momentos, toda vez que eles revêm, puxa, olha ali aquela foto, aquele detalhe. Às vezes um detalhezinho de um laço em um docinho que você fotografa, a noiva, caramba, eu não vi. Então, assim, é um trabalho compensatório, porque, assim, você faz a sua parte, no caso a gente detalha tudo, né? A gente gosta de detalhar, no caso da nossa equipe, a gente faz bem os detalhes para justamente quando os noivos pegarem lá o CDzinho, que forem olhar, né, aquele primeiro impacto, né, quando você entrega o DVD de fotos, eles querem logo ver e relembrar, né? Porque muita coisa passa desapercebida, muita mesmo. Aí logo depois você recebe uma mensagem, um telefonema, Grazi, olha, eu não lembrava. Então, assim, é muito gratificante. A nossa equipe, assim, a gente trabalha com esse intuito, eu sempre falo isso com os clientes, que a gente trabalha com esse intuito de fotografar todos os detalhes, todas as expressões, justamente para a gente conseguir trazer emoção para a fotografia, trazer recordação, lembrança, que esse que é o bacana. Com certeza. Queria te agradecer, Grazi. Grazi tem comercial aqui com a gente, então se você quiser contratar o trabalho dela para qualquer tipo de evento, pode assistir aí no Saber Viver, que tem os contatos, tudo direitinho. Ela também tem página lá no Facebook. E eu quero te dar os parabéns, que hoje é seu aniversário, né? Dia muito especial, então eu quero te dar os parabéns, te desejar muita felicidade, muita coisa boa, que a tua vida profissional aí cresça a cada dia mais, que você merece. A gente vê que você é uma pessoa que ama o que você faz. Eu acho que quando a gente ama o nosso trabalho, a gente nunca trabalha, né? Poxa, Carol, eu te agradeço o carinho, te agradeço as palavras. E o melhor reconhecimento, eu sempre digo, que o melhor pagamento para a gente que trabalha com isso é o reconhecimento do nosso trabalho. Nenhum dinheiro paga. Então, assim, eu te agradeço o carinho, de verdade. Tá fazendo querer chorar, né? Mas, gente, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a você. E agora a gente vai para um rápido comercial, já já a gente volta. Venha fazer arte na Avenida.
Inscrições abertas para todas as idades, a magia do palco e a harmonia dos ritmos. Alunos de escolas públicas têm um super desconto em todos os cursos. Espaço Cultural Arte na Avenida. Telefone 2231-0489. Nós, mulheres do século XXI, vivemos na luta para administrar o nosso tempo. Pensando nisso, a Fisiocipre criou um espaço só para você. Massagens relaxantes, estimulação russa, lipocavitação, carboxterapia e muitos outros serviços que prometem deixar você ainda mais linda. Aproveite, ligue e agende uma visita. Fisiocipre, Rua Augustinho Golão, número 32, lojas 5 e 6. Telefone 2221-2458. Lá se vão 80 anos. Por certo, muito de nós ainda não éramos nascidos quando o Sanatório de Correias foi fundado. Hoje estamos iniciando uma nova fase, após um período profícuo de trabalho para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo pacientes de clínica médica e pacientes crônicos. Uma direção que sempre primou pela união com toda a sua equipe, que representa o sucesso de sua gestão. Casa Escola Três Ursinhos. Aqui você encontra um ambiente acolhedor para a criançada, com atividades adicionais que vão contribuir com o desenvolvimento do seu filho. Uma equipe pedagógica capacitada para atender às necessidades dos pequenos. Casa Escola Três Ursinhos, Rua Alinton Werneck, número 84. Telefone 2237-5483. Estamos de volta com o programa Saber Viver ao vivo aqui pela Rede Petrópolis de Televisão, canal 10, Vietec Cable. E hoje, falando aqui no quadro de Bem com a Idade, vamos conversar e conhecer um pouquinho mais do trabalho do Flávio Simas, que é chefe da enfermagem. Estou recebendo aqui Heraldo Bittencourt mais uma semana como nosso assessor de imprensa do lar, né? Bom dia, Carol. Bom dia você de casa. Bom dia, Flávio, né? Bom dia. A gente está aí mais uma semana com o nosso quadro de Bem com a Idade. Já agradecendo também, Carol, o retorno que a gente tem, às vezes, durante a semana. Assim, a gente nem espera, né? O pessoal, às vezes, liga lá pro lar, fala com a gente na rua. Legal. Obrigado você que permite a gente entrar, né, no seu lar, com informações, com ideias, com esse quadro que tem dado super certo, né, nessa parceria. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a enfermagem, o trabalho da enfermagem, né? Então a gente trouxe aí o Flávio Simas, que vai se apresentar, o Flávio que é coordenador da enfermagem do lar, tem muitas funções, uma pessoa extremamente qualificada, tá certo? Um jovem e que faz uma diferença no trabalho, porque se especializou na questão, né? Entende bem do trabalho com terceira idade. Hoje pode trazer um pouquinho para a gente. Bom dia, Flávio. Bom dia, Heraldo. Obrigado aí pela apresentação. Bom, como você já disse, né, meu nome é Flávio, sou coordenador de enfermagem lá do Lar São João de Deus desde 2009, então a gente já vai fazer aí um trabalho mais ou menos há 6 anos, né? A gente chegou no Lar São João de Deus com um outro perfil, né? E hoje as coisas vêm evoluindo, né? Também sou enfermeiro da UPA, né? Da UPA Centro. Então, hoje a enfermagem ela tem vários segmentos, né? Seja na instituição de longa permanência, né? Seja numa unidade de pronto atendimento ou no âmbito hospitalar. Então, hoje a enfermagem vem alinhando muito o cuidado com a ciência, né? Então, cada vez mais os profissionais de enfermagem estão se qualificando, né? Por exemplo, eu sou pós-graduado, né, em gerontologia, onde eu vi a necessidade pelo lar de estar estudando, então fiz gerontologia pela UERJ, né? E cada vez mais a gente vai se atualizando com os assuntos que a cada dia nos aparece, né? Então hoje a gente sabe que a institucionalização é uma realidade, né? Hoje as pessoas
algumas ainda têm um pouco de aversão à questão da institucionalização, mas hoje, aliado ao estudo, a gente vê que, na verdade, se torna uma necessidade, né? Hoje, Petrópolis, a gente sabe que a topografia petropolitana não é muito favorável, né? A gente é rodeado por morros, né? Então, normalmente, as casas são construídas, né, desde do patamar até o alto desses morros, e, normalmente, são vilas, são escadarias, que isso dificulta, obviamente, né, o acesso, a acessibilidade desse idoso dependente, né? Então, hoje, a instituição não é apenas um lugar onde as pessoas vivem, né? É também um lugar onde as pessoas cuidam da sua saúde, né? Porque o que acontece? Muitas vezes, o idoso dependente precisa de uma fisioterapia, precisa de algumas outras especialidades, né, que ele vai ter dificuldade em buscar, né? E, numa instituição, os serviços estão ali, né, para ele poder fazer o cuidado dele, né? Então, a enfermagem, junto com a equipe multidisciplinar, vem fazendo um elo, né, com uma visão holística, vendo o paciente como um todo, né, desde dos seus cuidados, que são os cuidados básicos, né, como higiene pessoal, né, como o banho, oferta da dieta, da alimentação, né, e também servindo como uma engrenagem, porque a enfermagem funciona 24 horas. É um dos únicos setores que funciona 24 horas, seja na instituição de longa permanência, seja no âmbito hospitalar, né, a enfermagem normalmente é 24 horas. Por quê? Precisa do cuidado, né? Então, assim, o que eu vou dizer com relação ao cuidado? O cuidado, ele cada vez mais se torna necessário para o idoso, porque cada vez mais a gente sabe que os idosos estão ficando mais velhos, né? Hoje a gente fala de idosos de 60 anos, mas cada vez mais velhos, né? Então, hoje a gente fala já de uma quarta idade, né? E quando você vai ficando mais velho, você vai dependendo mais de cuidados, né? E aí entra, com certeza, o trabalho da enfermagem. Até porque a enfermagem, num senso comum durante muito tempo para a sociedade, foi vista apenas como aplicadores de injeção ou curadores de fazer o curativo e tudo mais. Né? Um cuidador, e não é isso, né? Um cuidador, E não é só isso. Para falar a verdade, o cuidado, de fato, da enfermagem, a preparação é muito maior, é muito mais ampla. Como o Flávio falou, existem níveis, a preparação é constante, ao mesmo tempo, a formação deve ser constante e a atuação também é muito ampla, mas ainda hoje se confunde muito a ideia, por exemplo, da enfermagem, do enfermeiro ou enfermeira, com o técnico de enfermagem e um médico. Qual seria, assim, explicando um pouquinho melhor para a pessoa que está em casa, que não sabe muito essa diferença, qual seria essa diferença, focando no diferencial do enfermeiro, da enfermeira hoje, no trabalho prático? Na verdade, Geraldo, o que acontece? Hoje, a população, ela fala enfermeiro. Eu chamo enfermeiro, né? Então, isso é uma coisa comum, é histórico. O enfermeiro, enfermeiro, enfermeiro. Mas a gente, dentro da nossa classe, nós realmente temos divisões, né? Que não menos ou melhor, não. Fazemos parte de uma equipe. Desculpa. Fazemos parte de uma equipe. Então, hoje, o enfermeiro é um enfermeiro graduado, né, nível superior, né, que faz 5 anos de faculdade, ou seja, estuda muito, né? Hoje, o enfermeiro pode se especializar, se pode graduar, ser mestre, doutor, né? E o nível técnico, né, que é um nível de 2 anos, né, já é um nível técnico que a pessoa precisa ter o ensino médio completo para poder estar fazendo o curso técnico de enfermagem, que também são 2 anos, cursando tanto da parte teórica quanto da parte prática, né? E o papel do enfermeiro, normalmente, é um papel de gestor, né, dependendo de onde ele estiver, o cargo que ele esteja ocupando. Por exemplo, na minha parte, eu sou coordenador de enfermagem do Lar São João de Deus. É uma questão mais de gestão, uma questão mais de organizacional, né, aliados à prática, né, aliado ao quê? Ao cuidado, né, à verificação das patologias, junto com a equipe multidisciplinar, com o médico,
quanto fisioterapeuta, psicólogo, educador físico, né? Todos no mesmo patamar, né? E já tem uma outra vertente também. Por exemplo, eu sou enfermeiro de uma unidade de pronto atendimento, já é mais assistencial, né? Você já está mais envolvido com o quê? Com as patologias, com a prática, né? Você vai se envolvendo mais com o dia a dia das doenças, das necessidades, diferentemente da gestão, que você consegue mais gerir realmente a questão toda da sua equipe. E hoje também tem a ideia do enfermeiro, tanto no lar institucional, né, como, por exemplo, nosso lar de longa permanência para idosos, lá São João de Deus, mas também tem o enfermeiro que está acompanhando o idoso, aquele que necessita de cuidado, na sua casa, né? E o trabalho aí, ele se diferencia somente pela distinção de espaço físico? Como é que é essa distinção? Eu posso contratar hoje um enfermeiro para um cuidado maior ou para ir na minha casa, por exemplo, para realizar uma especialidade, por exemplo? Aldo, na verdade, como eu estava te falando, existem vários segmentos, né? Existem as instituições, as clínicas, né? Que é um segmento importante, que é um grande mercado de trabalho para a equipe de enfermagem, né? Para os técnicos e enfermeiros. E hoje a gente tem a home care, né? Que é o cuidado domiciliar, né? Então, que também hoje é um mercado de trabalho em crescimento, né? Hoje, cada vez mais, as pessoas necessitam de cuidados. E, muitas vezes, cuidados em casa, né? Então, isso vem de encontro com a home care, né? Seja ela particular, seja ela pública, porque hoje nós temos direitos, né? Até acionar isso e ter como direito o cuidado pelo poder público, né? Então, na verdade, o que difere é que, quando você está numa instituição ou num hospital, você tem toda uma equipe para você estar junto. Normalmente, em casa, no domicílio, está o profissional e o que vai ser cuidado, né? Ou o idoso, né? Ou o paciente que teve alguma paralisia, alguma coisa assim, não somente o idoso, né? Então, você está mais vulnerável, né? Você está sozinho, né? E quando você está em um ambiente hospitalar, você tem mais recursos, né? Então, assim, você pode, talvez, prestar uma assistência mais avançada. Obviamente que em domicílio você tem todo um aparato por trás de você, né? Você tem uma equipe onde você pode fazer um contato, mas de imediato você está ali sozinho. Aconteceu alguma coisa, é você e o paciente. Então, isso é uma responsabilidade até maior do que você estar numa instituição ou num ambiente hospitalar, porque aí você divide, né? Exatamente isso. Uma instituição, você vai ter como trabalhar outros aspectos e não sobrecarregar também. Hoje no lar nós temos 60 idosos e uma equipe de técnicos de enfermagem que você orienta, que você gerencia, de quantos? Hoje somos 22 técnicos de enfermagem e um enfermeiro, né? Sabemos que a necessidade, ela sempre é maior, né? Se nós formos perceber, a gente tinha que ter até um pouco mais de profissionais para poder estar realizando uma assistência cada vez melhor. Mas hoje, no Lar São de Deus, com a equipe que a gente tem, porque quando eu cheguei há 6 anos atrás, Geraldo, tinha 8 técnicos de enfermagem, né? E já tinha 50 e poucos idosos. Na época, nós tínhamos muitos cuidadores, né? Eram pessoas que eram cuidadores de idosos que faziam esse trabalho individual, que na época era até custeado pelas famílias, né? Nós trouxemos a responsabilidade para o Lar São João de Deus, para a instituição, que o cuidado era nosso, né? Que era da enfermagem, e a gente foi dando corpo a essa equipe. Então, com o passar dos anos, obviamente com o apoio do diretor técnico, né, do diretor do Lar São João de Deus, a gente foi construindo uma equipe, né, e cada vez mais ela vai se solidificando, né? Por quê? O cuidado é 24 horas. Então, a gente tem que ter cada vez mais pessoas cuidando, né? Então, a gente foi fazendo um processo, né, retirando esses cuidadores e
colocando profissionais qualificados para realizar o atendimento ao idoso. Sim. É interessante que o enfermeiro é o que está ligado diretamente ao paciente, de certa forma, né? O primeiro contato, digamos assim. Então, acredito que vocês, profissionais de enfermagem, tenham que ter uma sensibilidade muito grande, né, para lidar com o paciente, no caso, hoje a gente falando aqui do idoso, né? Na verdade, como eu falei inicialmente, a gente tem uma visão holística, né? Que é o quê? Olhar o paciente como um todo, né? Não só a sua patologia, a sua doença em si. O idoso, o paciente, vamos dizer, de forma generalizada, o paciente tem hipertensão, diabetes, tem, mas só que ele tem outras peculiaridades que são só dele, né? Ele tem a sua religião, a sua crença, né? Ele tem a sua vida de anos atrás, né? Que ele vem construindo, e não vai ser com 80 anos que ele vai deixar de ter suas manias, o seu jeito. Então, por exemplo, lá no lar, nós temos 60 idosos. Cada um é um ser individual. Então, cada um tem as suas manias, tem os seus gostos, tem as suas crenças, e a enfermagem tem que cada vez mais fazer com que ele se sinta bem cuidado, né, no lugar que ele estiver. Por exemplo, eu quero dormir. Por exemplo, a gente está em instituição. Na casa ele dormia no sofá. E aí, você não vai deixar ele dormir no sofá porque não pode, porque tem que receber uma visita. Não, a casa é dele. Então, ele vai deitar um pouquinho, vai ver sua televisão, entendeu? Então, a gente respeita muito, né? Por isso que o lar tem esse lema, né? Respeito por toda a vida. Então, assim, por exemplo, até não é politicamente correto o que eu vou falar aqui, mas, por exemplo, a questão do tabaco. O cara fumou a vida dele inteira, teve aquele prazer. Com 90 anos, você vai falar para ele, não, você não vai mais fumar, né? Só se isso levar um risco de vida. Ou você para de fumar ou você morre. Ok. Mas se não for isso, não é com 90 anos que a gente vai tirar esse único prazer que ele vai ter, né? Então, realmente é muito complexo, muito complicado, né? Assim, a gente julgar determinadas coisas, porque realmente só quem está ali no dia a dia que sabe a realidade, né? Que sabe o que realmente acontece. Eu achei interessante essa questão que você colocou. O idoso em casa, ele pode pegar e deitar no sofá e assistir uma televisão. Por que no lar ele não pode fazer isso, né? Por que tem que ficar tudo, vamos dizer que, esperando uma visita? Não, ele está em casa, né? Então ele tem que estar em casa e se sentir em casa, né? Exatamente. Então, por esse motivo que o lar tem esse diferencial. Porque a gente tenta fazer com que a pessoa que está sendo assistida, ela está ali para o melhor cuidado, e não por uma instituição. Então, a gente tenta levar, inclusive, muitas vezes, né, a gente leva até as coisas da casa do paciente para dentro do lar, para que ele forme um ambiente dele, né? A gente podia muito bem estar padronizando tudo, ficando tudo padrão, a cama igual, o armário igual, não. Mas a gente faz questão que as pessoas, quando vão institucionalizar, levem seus pertences, o que ele mais gosta, para que ele possa se sentir no seu ambiente, no seu habitat, entendeu? Então, isso é muito importante para ele, até porque, senão ele se isola. Distanciamento, com certeza. Eu estava em casa, eu estava com a minha família, e agora eu estou aqui num ambiente totalmente estranho, e muitas vezes desorienta. Né? Isso é importante até falar, porque às vezes o idoso, só no mudar de ambiente, ele desorienta. Muitas vezes a gente está, até na unidade de pronto atendimento, numa UPA, o idoso, quando ele fica muito tempo internado, ele começa a desorientar. Quando você vai ver, não tem nada, clinicamente ele está estável, mas é por conta dessa mudança de ambiente. Realmente ele não sabe. É como se fosse um choque. Exatamente, né? Exatamente. A gente costuma dizer que a enfermagem é o coração do lar, né? Porque o coração, né? Além de todo esse impulso que as pessoas têm, né? De reger a vida do lar, constantemente, a hora que você for no lar, vai ter um cuidador que está orientado pelo Flávio, um técnico de enfermagem que vai estar orientado ali, sempre dando assistência para os idosos. Interessante que você falou também, né? A importância da sensibilidade. E a gente percebe isso. Porque se você parar para pensar, né, a questão do cuidado, como o Flávio também bem disse, a cada dia a mais o idoso vai necessitando de mais cuidados. A idade vai avançando, vão acontecendo as patologias, necessariamente você precisa mais de cuidado. E eles estão ali para isso, estão conscientes disso, ou seja, não é uma forma mecânica. Interessante, quanto mais cuidado você dá, mais você se identifica também com o idoso. Então, se não é uma forma mecânica, você dá cuidado, você recebe carinho. Nesse carinho tem afeto. Nesse afeto gera um amor, gera
ao ponto da gente estar sempre preocupado com o que está acontecendo. Então, o idoso precisa, de repente, ir para o hospital, o lar tudo fica um pouco tenso, o que está acontecendo e tal. E assim, o interessante é que esse coração, nesse sentido, é que gera uma noção não de asilo, mas de lar. Porque num lar, de verdade, na sua casa, o que você encontra é isso. Você encontra carinho, respeito, identificação, amor, atenção. Então ninguém está ali para ser tratado como se fosse um hóspede no sentido, chegou, daqui a pouco sai. Pelo contrário, a gente até chama de hóspede porque ele está hospedado, mas para falar a verdade, é um idoso que recebe todo o carinho e faz parte de uma família, né? Esse respeito faz com que nós nos tornemos um lar de idosos, um lar de longa permanência, e ao entrar lá você já percebe isso, né, Flávio? É verdade. Sempre o carinho, você sempre vai ver técnicos fazendo coisas que você fala assim, ele não aprendeu a fazer isso numa escola de técnicos de enfermagem. Às vezes ele está sentado ali, pintando a unha de uma senhorinha, conversando, rindo, e você fala assim, não, talvez eu não tenha aprendido a fazer isso. Isso está além. Por quê? Porque existe carinho, existe afeto, né? E isso faz parte da instituição hoje também, né? Caldo, realmente, perfeito o que você falou. Esse é um dos diferenciais que tem de uma unidade hospitalar, de uma instituição de longa permanência, de um lar, né? Por quê? Porque normalmente, quando a gente vai para o hospital, o que a gente fica dias, né? Às vezes horas, a gente não consegue ter um elo afetivo com o nosso cliente, né? A gente vai ali, realiza o nosso trabalho, o cliente tem alta e a gente daqui a pouco tem outro, né? Aquele leito é ocupado 3, 4 vezes no dia, né? é uma rotatividade enorme, né? Lá no lar, a gente convive com as pessoas, né? Tem pessoas lá que têm 30 anos, né, vivendo lá. Então, diariamente, você está com aquela pessoa, realizando cuidado naquela pessoa. Então, muitas vezes, a equipe sabe mais do que a família. Né? Porque dá o banho todo dia, porque tem a visão toda de todo o corpo do paciente. Então, a enfermagem tem um papel importantíssimo. Por quê? Qualquer mudança que tem com o paciente, é a enfermagem, é o coração que vai falar, é que vai determinar. Vai falar, olha só, vai falar para o médico, olha, o paciente está assim, está desse jeito, é melhor a gente intervir, tem alguma coisa errada. Ele pode não saber o que é, né? E o médico dá o diagnóstico, mas ele fala, olha, esse paciente hoje não está bem, ele não está legal. Ou seja, pode ser nem uma questão patológica, pode ser o dia da pessoa, mas o humor, né? Olha, seu fulano hoje não está legal, olha, tá meio para baixo. Igual a gente, né? A gente também tem isso. Tem dia que a gente acorda e não tá legal, tá a fim de ficar no nosso canto, né? E aí a interação fica diferente. Porque às vezes a gente pode achar que aquilo ali é algo que seja uma patologia, seja uma doença. E na verdade é o humor da pessoa. Então, como a gente está ali diariamente, a gente consegue ter esse discernimento do que é realmente uma patologia, uma doença, alguma coisa que esteja incubada, opa, daqui a pouco isso vai evoluir, ou não. Não, hoje não está bem, deixa ele quietinho ali, está meio chateado, ou brigou com o filho, né? O filho se desentendeu, porque eles também têm a sua família lá fora, né? Lá no Lação de Deus a gente tem um perfil bem bacana, que as famílias não largam os pacientes lá, não largam os idosos lá. As famílias lá, né, Heraldo, são presentes, entendeu? Querem estar lá. E os idosos que estão lá estão felizes por estarem lá. Não é porque a família deixou e eles... Não. Nós temos idosos lá que participam das atividades, do Tai Chi Chuan, da hidroterapia. Então, são idosos ativos. Obviamente, alguns dentro das suas limitações, né? Por exemplo, um cadeirante, a gente não vai querer que faça uma educação física correndo, né? Então, dentro das suas limitações, cada um vai sendo inserido dentro das atividades, né? Mas lá os idosos são ativos, né? Lá a gente tem atividades diárias. Então, a família é muito presente, inclusive nessas atividades, né? A gente recebe lá, as nossas festas, graças a Deus, ficam cheias, né? Dia das Mães, Dia dos Pais, festa da primavera, festa junina. As famílias estão inseridas no plano de cuidados, né? Então, junto com a família, com a equipe multidisciplinar, a gente traça esse plano de cuidados, né? Junto com a equipe da fisioterapia, da psicologia, a gente faz todo um elo para que cada um possa se complementar e fazendo com isso uma assistência de qualidade, né? Uma assistência boa, que eles possam estar ali bem assistidos, bem orientados e felizes, né?
É o mais importante. Com certeza. Queria agradecer aqui mais uma semana vocês, essa equipe maravilhosa aqui junto com a gente no quadro de Bem com a Idade, que daqui a pouquinho já está saindo a edição nova da revista, né? Já está quase pronta, já está quase pronta. Aí essa semana a gente está concluindo, já mandando para a gráfica, e a gente vai fazer o lançamento aqui também, né? Bacana. Dessa vez o desafio da família, vamos falar um pouco mais sobre isso também. É importante também, de vez em quando, o Flávio voltar aqui, porque ó, dá pano para manga, os cuidados, né? O como assunto eu disse, da enfermagem, tem nossa. muito conteúdo. A gente agradece ao Flávio pela disponibilidade, né? Demorou um pouquinho, porque o cara tá sempre se renovando e fazendo um monte de coisa, né? Sempre na atividade. Conseguiu aí, né, parar um pouquinho, dedicar aqui pra gente esse tempo, já sai daqui também na correria, no trabalho. Se bobear, veio até do plantão, né? Não, hoje não. Não veio, não? Então tá. Bateu, ainda bem, né? Nós agradecemos ao Flávio também, agradecemos a todos que estão em casa por essa acolhida sempre, dizendo que também daqui a pouquinho estamos chegando, só para a gente concluir, né? Chegando a Páscoa, a gente vai fazer a Páscoa dos idosos, né? E o lar também está de portas abertas, não necessariamente para a questão do chocolate, para, né, se a pessoa quiser, óbvio, estar lá interagindo e tudo mais, mas para presença, né? Páscoa também é questão de presença, é questão de família e tudo mais. Então, se a pessoa quiser também, pode entrar em contato com a gente, pode fazer uma visita nesse período tão bonito que vai entrar na Semana Santa, né? Que vai chegar a Páscoa e tudo mais. A gente está sempre disponível, né? E agradecer a Carol sempre por nos receber. Imagina, o prazer é todo meu aqui. Obrigada a vocês, eu que agradeço. Até a próxima terça, então, né? Até a próxima. E agora a gente vai para um rápido comercial e já a gente volta. Deixe seu filho nas mãos de quem entende. No berçário ao 5º ano, a Unicriança conta com profissionais qualificados para cuidar do seu filho em tempo integral. Matrículas abertas 2291-3202 ou acesse www.unicriança.com.br. Unicriança. Seu filho tem um mundo a descobrir. Nós, mulheres do século XXI, vivemos na luta para administrar o nosso tempo. Pensando nisso, a Fisiocipre criou um espaço só para você. Massagens relaxantes, estimulação russa, lipocavitação, carboxterapia e muitos outros serviços que prometem deixar você ainda mais linda. Aproveite, ligue e agende uma visita. Fisiocipre, Rua Augustinho Golão, número 32, lojas 5 e 6. Telefone 2221-2458. Estamos de volta com o programa Saber Viver. Eu só voltei para mandar um abraço para você que ficou ligadinho aqui com a gente nessa terça-feira. Que seu dia seja abençoado, maravilhoso. E amanhã a gente tem um encontro marcado, se Deus quiser, a partir de 9 horas da manhã ao vivo, tá bom? Beijo grande e até amanhã. Tchau, tchau.